Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem, pessoal? Pessoal, então é o seguinte, eu vou fazer a correção aqui da segunda semana do PET 3, certo? E aí, pessoal, a gente observa que nessa segunda semana aqui o tema, assim como na primeira, são os biomas brasileiros, viu? E vamos aqui que esses exercícios vai ser bem rapidinho e a gente vai comentando algumas coisas, tá certo? Então é o seguinte, ó, a primeira questão fala o seguinte: os principais biomas brasileiros são. Essa aqui, pessoal, é bem, mas muito fácil mesmo. Então os principais são Amazônia, Cerrado, que é o bioma que a gente, né, mora, né, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Então, esses são os principais biomas, né, brasileiros. A segunda pergunta fala o seguinte: o clima que caracteriza o Cerrado é. Então, qual que é o clima que caracteriza o Cerrado? Pessoal, as alternativas aqui, elas não condizem, não têm a principal denominação do clima do Cerrado. Então, a principal denominação, se você for pesquisar, você vai encontrar o clima tropical sazonal, certo? Essa é a denominação mais usada para caracterizar o clima do Cerrado. Então, o que vem a ser esse tropical sazonal? Tropical, né? Porque estamos na região tropical do planeta, certo? Então isso já é bem fácil. E o que vem a ser sazonal? Sazonal, por quê? Porque esse clima ele é caracterizado por ter apenas duas estações bem definidas, certo? É uma estação chuvosa e uma estação seca. Então, como vocês podem perceber, por esses dias, né, já tem algum tempo aí, a gente está atravessando a estação seca no Cerrado. E aí, pessoal, é coincidente com o inverno. Então, o inverno, né, é a estação seca, né, e o verão a estação chuvosa. Então, aqui no Cerrado, a gente não tem as quatro estações bem definidas. A gente não tem o outono e a primavera bem definido. Fica misturado. Então a gente tem assim bem definido o inverno e o verão. Então para nós aqui é mais ou menos aí 6 meses de verão, né, um clima quente e chuvoso, e 6 meses de inverno, um clima seco e frio, certo? Frio entre aspas, né? Porque lembrando, a gente está numa região tropical do planeta. E aí, pessoal, mas vamos falar um pouco aqui sobre esse clima tropical de altitude. Então, o que vem a ser esse clima tropical de altitude? O Cerrado, pessoal, ele está numa região, a região central do Brasil, né, que é a região centro-oeste, é onde fica o Cerrado. E por que eles colocaram aqui clima tropical de altitude? Porque essa região do Brasil é uma região com grandes altitudes, né? Se for comparado com outras regiões do Brasil. Então, as altitudes aqui no Cerrado, elas estão entre 300 e 1.600 metros, né? Podendo chegar a 1.600 metros. Então, o que acontece? A nossa região de Monte Carmelo, por exemplo, ela está a uma altitude aproximada de 900 metros, né? Celso Bueno, para quem já foi em Celso Bueno, está uma região de 1.020, 1.030 metros. Então é uma região mais alta ainda, né? E isso, pessoal, influencia diretamente no nosso clima. Então a gente tem, durante o inverno, um clima mais frio. Por quê? Porque a gente está numa região muito alta, certo? Então,
E isso também vai fazer uma grande importância nas bacias hidrográficas brasileiras. Então, muitos rios que abastecem o Brasil, eles surgem aqui nessa região do Cerrado. É uma região onde surgem muitos rios, né? Então você tem a nascente dos rios nessas regiões mais altas, e a água do rio vai descendo para as regiões mais baixas, né? Como acontece, por exemplo, com o Rio São Francisco, né? O rio, se não me engano, o Rio Paraná também, um dos maiores rios do Brasil. Então, eles nascem nessa região do Cerrado, que é uma região mais alta, e a água vai descendo, irrigando as outras regiões do Brasil. Então, a região do Cerrado, no quesito água, é uma das regiões mais importantes do Brasil. Para não falar que é a mais importante, né? Apesar da Amazônia ter a maior quantidade de água, né? Naquela região, se a gente for falar assim de pessoas, né? Lá naquela região não tem assim, uma grande quantidade de pessoas vivendo naquela região. Mas a região do Cerrado, né, ela abastece, essa água abastece uma grande quantidade de pessoas, viu? Por quê? Então, isso só explicando aí essa questão do tropical de altitude, né? Porque é uma região mais alta mesmo. E aí, pessoal, continuando. Número 3. O Pantanal é um tipo de bioma que se caracteriza por ser uma das maiores planícies inundáveis do planeta. Marca alternativa que corresponde aos estados brasileiros que possuem esse bioma. Pessoal, então, deixa eu pegar aqui uma imagem. Ó, biomas brasileiros. Olha aqui, ó. Vou pegar. Deixa eu ver qual imagem que eu vou pegar. Então, gente, vou pegar aqui, ó. Imagem. Olha aqui, essa aqui tá boa. Vamos aqui. Então, pessoal, eu não sei se está dando para vocês ver aí. Deixa eu vou aproximar, tentar aproximar aqui. Então, aqui, pessoal, esse vermelho aqui, ó, é o bioma, é onde está o Pantanal. E se a gente for olhar aqui, ó, qual que são os estados que estão sendo atingidos não, estão aqui no Pantanal, né? O Pantanal está aqui, ó, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, essa regiãozinha de vermelho aqui é o Pantanal, né? É uma região de planície, né? Então, o que vem a ser uma planície? É uma região baixa e plana, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, na região de Goiás, aqui, principalmente aqui na região do Distrito Federal, a gente tem uma região de planalto. Então, o que é o Planalto? É uma região plana, só que ela tem uma altitude maior, né? Alto, né? Então, mas o Pantanal é uma região de planície. E o que acontece nas planícies, pessoal? É um alagamento, principalmente por estar uma região bastante chuvosa, você vai ter alagamentos constantes nessa região aqui, ó. Então tem áreas que são constantemente alagadas e tem áreas que na época da chuva ficam alagadas. Então o Pantanal é a principal planície alagada do planeta, é uma das maiores. E o que isso vai trazer para esse bioma? Muitos peixes, né? Uma fartura muito grande de peixes, né? Vivem nessa região por ter muita água, muito alagamento, muitas. E isso, pessoal, acaba atraindo o que? Muitas aves, né? Aves que saem de outros países, aves migratórias, vêm do norte da África, elas vêm para o Pantanal, né? Passar uma temporada aqui e isso acaba atraindo também
todo um conjunto de mamíferos, né? A onça, por exemplo, né? E também répteis, como o jacaré. Então, essa região é uma região muito rica, né? Vamos dizer assim, nesses animais, né? Por ser uma planície alagada. Então, tudo isso está relacionado. Então, pessoal, aqui, ó, os estados, então, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, pessoal, finalizou essa atividade, né? Foi bem rápida e então a gente finalizou essa correção e na próxima semana eu mando a correção. Lembre-se de estar sempre mandando as atividades, viu, pessoal? Então, parece que deu uma reduzida aí, né? Mas não desanimem, sempre está mandando as atividades, né? Porque isso é muito importante. Então, até mais, pessoal.